que acontece é que no processo evolutivo, em algum momento, você começa a entender que existe. Que nenhum bichinho, por exemplo, um cachorrinho não sabe que existe. Aí quando o ser humano começa a perceber que existe, ele entra em depressão. Porque isso existe, porque eu sou assim, quem é que tá lá em cima, cadê Não, Deus? o pensar em eterno é muito difícil. Porque você fala assim, então tá, vou reencarnar em determinado momento, mas eu já vim lá de trás e eu não sei que momento que eu evoluí ou se eu continuo aqui há tantas gerações. É muito confuso. Assim. Mas isso faz parte o que aconteceria, por exemplo, se você pega um cachorrinho, não consegue perceber que existe. Ele tá ali. Ele não pensa assim, eu existo, não. Ele tá ali perto do dono, tem um pouquinho de ração, eu compro, tem um pouquinho de aguinha, o resto eu quero só ficar com você. Mas ele é um ser inferior? Energeticamente, no sentido, ele está em processo evolutivo. Eu não chamaria inferior, ele está no seu momento, né? Nós temos, obviamente, uma capacidade intelectual acima, né? Tanto que nós dominamos o planeta, os outros bichos. Apesar de o planeta não ser só nosso, quem controla, infelizmente, é o ser humano, de uma forma normalmente não legal. Mas imagine com ele começasse a perceber que existe. Qual é a primeira coisa que ele ia pensar? Qual é o sentido de eu estar aqui? Só que ele não tem muita consciência ainda. O que eu tô fazendo? Ele ia parar, ficar pensando. Às vezes alguns. Zero consciência. Por que eu faço aqui, velho? Por que eu sou. Por que eu como e durmo? Por que eu como e durmo? Por que eu fico seguindo esse cara aqui, velho? Então, assim, isso causaria uns primeiros questionamentos dele, ficaria meio triste, assim. Ou então ia sair pelo mundo, assim. Não tem um propósito. Então, assim, o ser humano, eu acho que ele tá nessa fase, assim. Ele tá nessa fase de começou a pensar e, pela ótica imediatista, a depressão é uma coisa pra ser cuidada, tal. Mas pela ótica espiritual, ela é um despertar. É um processo de despertar. Você não se conforma com as coisas são. Eu nunca pensei nisso. É uma questão de inteligência, se você parar para pensar. Porque, vê, eu não me adapto, eu não gosto de... Por que eu tenho que me casar? Por quê? Por que eu tenho que sair para trabalhar? Por que eu tenho que me levantar? Por que eu tenho que fazer o que todo mundo faz? Por que eu não questiono as coisas? Baixa de serotonina, se for um... Mas se você parar para pensar, o cérebro responde às atitudes da consciência. Você não tem pouca serotonina, talvez, porque não funciona. Você tem pouca porque você não quer, você parou para pensar. Se você não usa, ela para. Então, assim, para pensar, vamos botar serotonina para você se normalizar. Sim.